Vamos lá, então. Deixa eu Eu queria tanto colocar um fundinho aqui para mim na tela, mas eu tô assim, ó, aprendendo aqui a mexer. Não se preocupe. Ó, eu coloquei Boa nós noite. duas. Boa noite. Boa Coloquei noite, pessoal. aqui, ó. Boa noite, pessoal. Hoje, dia 11 de agosto, terça-feira, dia do quadro Café com Laser. E hoje, tenho o prazer de ter uma convidada muito especial para falar de dois temas maravilhosos, que é a harmonização orofacial e a utilização do laser, antes, durante e depois dos procedimentos. Quem estiver aí, aproveita quem estiver ao vivo, aproveita o chat para deixar os comentários, as perguntas, para a gente poder, eu vou estar aqui de olho, né? Esse projeto, para quem é novo aqui no quadro hoje, esse projeto, ele surgiu com o intuito da gente poder, toda semana, trazer um convidado diferente e conversar sobre o assunto, sobre laser, sobre LED, sobre fontes de luz utilizadas na odontologia e na saúde. E hoje, a convidada é a professora Daniela Rocha. Ela é dentista, cirurgiã dentista, mestre em engenharia biomédica, especialista em harmonização orofacial, pós-graduada em estética, professora de harmonização orofacial integrativa, ozonioterapeuta, enfim, uma série o currículo dela é bem extenso, vou deixar ela se apresentar. Dani, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda e se apresente, por favor. Então, gente, boa noite. É um grande prazer estar aqui com essa amiga maravilhosa que é a Andréia, professora, né, para quem já conhece há mais tempo, que assim, nossa amizade de pouco tempo, mas nós temos aí um relacionamento intenso aí nos últimos meses, o que me trouxe grande felicidade, porque toda vez que a gente conversa e que a gente conhece uma professora nova, uma pessoa humana, né, maravilhosa, que também compartilha dos mesmos sonhos aí, nós dentro da laser terapia, dentro da odontologia em si, né, da nossa profissão tão maravilhosa, que tem aí 29 especialidades. Então, é um grande prazer estar aqui no café com o professor, né, é uma grande responsabilidade isso, e grandes mestres passam por aqui. Então, eu sou a professora Daniela Rocha, estou aí na laser terapia desde 1996, começou minha caminhada, então tem uma caminhada um pouquinho longa aí na laser terapia, sendo que no início a gente trabalhava muito com a laser terapia voltada para tratamento de patologias, né? Principalmente mucosite. Eu trato aqui muito no estado, ainda trato parestesia, pós-extração de terceiro molar, pós-colocação de implante. E a gente também fazia algumas coisas para estética, principalmente depois de 2004. Minto 2014, né? Porque 2004 eu estava lá ainda, estava tentando entrar no doutorado e aí eu desisti e de 2002 eu dou intervalo de 5 anos para ir para o doutorado, porque eu acho que a gente tem que digerir cada curso que a gente faz. Não adianta ficar emendando um curso no outro. Isso a gente vai aprendendo assim, não criticando quem faz, mas com a maturidade, com o tempo, né? A gente faz um curso, a gente digere tudo daquele curso, o curso é muito intenso, turma maravilhosa. E a gente, na engenharia biomédica, o que a gente busca, né? A gente busca um link entre o profissional que está lá na ponta, né, fazendo o procedimento, e o que a indústria oferece. Então, por exemplo, os primeiros lasers, por exemplo, da DMC, o Tera Laser, que a gente usava de baixa potência, depois foi tudo recalculado por causa do tamanho da fibra ótica, o tamanho do spot da ponteira. E hoje, com o advento da estética, da harmonização, né, de uns anos para cá, propriamente dito aí de 3, 4 anos para cá, nós estamos vendo assim uma explosão da laser terapia como se ela tivesse até que surgido agora nos últimos anos. Agora. Agora. Só, gente, que não é assim. Vou tomar uma aguinha aqui. Fique à vontade. Gente, eu tomo muita água, né? Meu Deus do céu. Tem que hidratar a pessoa humana. Eu trabalho, então, com laser terapia. Eu introduzi a laser terapia em Roraima, Rondônia, Acre. Fui para o Sul,
Isso em 2002, comecei uma longa jornada pelo Brasil, levando os conhecimentos da laser terapia, da fototerapia, tratamento através da luz, né, Andréia? Professora Andréia, pelos fótons. Então, a gente trata aí com vários comprimentos de onda, e é impossível trabalhar com laser terapia e não querer saber nem um pouquinho, nem uma coisinha básica de física, gente. Então, não é nada complicado para quem vai fazer habilitação, e a gente precisa falar sobre isso, né? Porque essa questão, a gente tem que ficar assim, esgotando os assuntos, porque a vida é complicada, a odontologia já é uma profissão que não é tão simples, né? É uma profissão que, dentro do profissional, a gente monta praticamente um mini hospital para trabalhar. Então, nós, dentro da harmonização orofacial, que é uma nova especialidade que veio para a gente aí, né, recentemente, já está quase fazendo 2 anos, e é uma especialidade da odontologia. Então, o que que acontece? Harmonização orofacial, uma nova especialidade. 20 novas especialidades nós temos, onde só 4 cuidam de dentes. E aí eu já falo para vocês, eu já estou há 4 anos trabalhando com harmonização orofacial integrativa. Todos os meus alunos sabem que a laser terapia, a ozonoterapia fazem parte do meu protocolo pré, trans e pós procedimentos. Não tem nenhum aluno na clínica de harmonização sem laser terapia, que seja ou disponível no curso, mas a grande maioria adquire porque vê que é uma grande ferramenta. Nós não podemos ter nenhuma ferramenta, e agora a gente tem discutido muito sobre ozonoterapia e tudo mais, nós não podemos emitir nenhuma opinião sobre nada se nós não estudarmos sobre aquele assunto, não conversarmos com pessoas que têm autoridade, notório saber sobre o assunto. Então, assim, quanto mais eu sei que nada sei. Então, assim, quanto mais eu dou aula, quanto mais eu trabalho, né, eu vejo o seguinte, que uma ferramenta como a laser terapia, né, até coloquei aqui, fica aqui direto, né, na minha mesa. Hoje, inclusive, já usei bastante. É uma coisa bem rara eu ter enxaqueca, e eu tô me acostumando, olha, pra vocês verem como é incrível, né? Eu tô me acostumando com óculos multifocal, então me deu uma dor de cabeça hoje, e eu fiz o quê? Laser terapia. Né? Porque toda vez que você tem uma aura enxaquecótica, você precisa de fazer uma vasodilatação. Né? Então, para uma vasodilatação, você pode utilizar o comprimento de onda infravermelho. Então, o que acontece? Com isso, a gente vai o quê? Não é que é fugindo dos medicamentos, ou nunca vamos usar medicamentos na harmonização. Às vezes, as pessoas, né, nesses assuntos, laser terapia e ozonoterapia, eu falo que eu sou bem polêmica, mas é porque, assim, eu vejo que não deveria ter uma dificuldade das pessoas entenderem que não é uma monoterapia, né? Não é só laser, não é tudo laser, nem tudo ozônio. Assim, é mais uma ferramenta, e é uma grande ferramenta. Principalmente esses lasers aqui, que são lasers pequenos, de baixo custo, né? Aí colocando entre aspas, né? Porque ele dura bastante tempo, você trabalha, você carrega na bateria e você anda com ele na clínica o tempo inteiro, sem contar assim, o fato de termos os lasers com as ponteiras maiores para utilizar na ROF, né, na harmonização, nós temos esse laser portátil, que além de ter o vermelho, o comprimento de onda infravermelho, nós temos também a possibilidade de fazer a ilibiterapia, né? E a ilibiterapia hoje, né, nós sabemos que a irradiação, né, indireta no sangue, porque nós temos que usar uma pulseirinha, nós não colocamos uma fibra ótica dentro do vaso, mas nós irradiamos, fazemos uma irradiação transcutânea, né, do nosso sangue. E isso melhora a reologia do sangue, isso leva à oxigenação. E isso trata um tema muito importante para o rejuvenescimento, e quando a gente fala aí de estética, a gente tem que lembrar, né, que desde o momento da luz atuando aí como a radiação VA, UVB, podendo provocar até câncer nas pessoas, né, até a própria laser terapia que leva o organismo para a homeostase, né, a própria laser terapia ou a LED terapia que trata aí uma mancha que ajuda, é coadjuvante no tratamento, por exemplo, de melasma,
que oxigena a pele, assim como a ozonioterapia, oxigena esse tecido para que ele possa receber ativos, sejam eles injetáveis ou não injetáveis. Então, nós vemos aí também, a partir do momento que você vai usar agulha, que você é um injetor, vai trabalhar com cânula ou com agulha, você pode ter, sim, claro, quanto mais você estuda anatomia, mais você é ciente que você pode ter um hematoma, um eczema, né, um edema. Isso tudo é uma coisa bem maravilhosa poder contar com uma ferramenta como a laser terapia. E essa visão, essa informação também é necessário que chegue até vocês, porque não adianta, por exemplo, na minha sala de aula, na sala de aula da Andréia, da professora Andréia, e de outros amigos que nós temos, da Miriam, né, da Luciana, nós termos aí os professores que vocês já viram, professora Silvia Nunes, nós estarmos trabalhando sem que vocês entendam, assim, qual é o nosso objetivo, né? O objetivo é de formação, é que vocês entendam realmente o que aquela luz está fazendo, para que você, profissional, possa escolher qual laser comprar, aquele que vai ter a sua logística, se você tem outros profissionais na sua clínica, se você faz uma especialidade, por exemplo, como se você também é cirurgião, faz a parte de planodontia, como é que você vai fazer para trabalhar com laser agora, na época do Covid, depois do Covid, respeitando a biossegurança. Então, às vezes, você vai ter que ter 2 aparelhos, vai ter jeito. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa performance na harmonização? Né? Para o paciente ter um pós-operatório melhor, assim como ele tem um pós-operatório fantástico, pós-enxerto, um enxerto de conjuntivo, né? Pós colocação de um implante, pós uma raspagem tradicional. Então, qual é o meu objetivo? Qual é o meu alvo? Né? Meu alvo é melhorar a estrutura, o que está na derme, bioestimular, por exemplo, o fibroblasto, que vai, aí eu vou depender aí de um organismo que tenha um supermercado da célula bem rico, né? Eu tenho que ter silício orgânico, zinco, aí entra a parte ortomolecular, para quem gosta, tem que ter antioxidantes, né? Eu tenho que ver a frequência. É importante conhecer tudo isso, né, Dani? Desculpa te interromper. É importante conhecer para você saber aplicar o laser da melhor maneira possível, né? Eu vou melhorar uma luz aqui, porque tá achando que tá tão escuro. Vamos colocar uma luz aqui, uai. Claro. Entrevista sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo? Vou contar para vocês o que está acontecendo. Nós, professores, estamos passando por uma fase, gente, de adaptação com essas tecnologias. Eu vou te falar, eu já comprei uns 4 negócios desses. E aí cai o celular dali, mas a gente chega lá. Porque, assim, se a gente for esperar ficar completamente pronto a nível, né, dessas coisas, e a gente vê assim que os profissionais estão tão requisitados que tá difícil. A gente contrata um, contrata outro, mas a gente vai assim com muita fé, nós vamos chegar lá. Eu dei um curso de ozônio, André, essa semana agora passada, foi um desafio, mas deu tudo certo, tudo fantástico. Mas quem eu tive que consultar de última hora foi meu filho de 20 anos. Eu vou deixa eu só dar uma boa noite aqui para o pessoal. A Márcia está aqui, está mandando também lembrança. Ela fez uma complementação aqui que nenhuma terapia, nenhum aparelho é solução para toda e qualquer situação. O conhecimento vai direcionar qual a terapia e quando e por que deverá ser empregada, sozinho ou em conjunto com outras. Isso é a Márcia, a nossa Márcia Dias. A nossa Márcia querida. Isso é muito importante, né, Andréia? Porque as pessoas falam assim, as pessoas às vezes abrem ou ligam o botãozinho da crítica, que não é crítica boa, crítica construtiva. E assim, nós, professores, nós precisamos informar as pessoas. Nós temos terapias, ela pode até em algum momento ser uma monoterapia, mas nós vamos para a guerra. Então, nós vamos com tudo. Quem tem laser, usa o laser. Claro que isso não vai te isentar da sua mão de obra especializada, que é o principal. Você ter sua formação técnica, ser um excelente diretor, escolher um excelente biomaterial. Exato. Né? Trabalhar com... E aí, o que você vai fazer para minimizar, por exemplo, as intercorrências ou para potencializar os seus tratamentos na harmonização?
Então, quem já é aluno nosso sabe que é um grande diferencial, porque o que mais se beneficia é o paciente. É o O paciente paciente, conta para o outro, exatamente. olha, eu fui na doutora e ela usou laser, e ela usou ozônio, e ela usou isso, e ela usou aquilo, e eu não senti nada. E ela colocou uma luzinha, só que ele não sabe o que é essa luzinha, né, professor? E uma coisa Então, a importante é gente... que uma terapia ajuda a outra, elas não estão ali para disputar, elas estão para... Cada uma tem a sua indicação e para ajudar, né, para somar, não para dividir, não é mesmo? Jamais, porque assim, eu penso o seguinte, quando eu estou na clínica, eu estou ouvindo o paciente, quando ele começa a conversar comigo, começa a olhar para a pele, olha para a pele da professora Andréa como está, iluminada, né? Não é só, não é luz. a pele dela, não é a luz que está agora, né? Vou até falar para você colocar uma luz aqui, ó. Hoje não estou com a pele tão iluminada, mas eu estou com a pele boa. Mas o que acontece? É saúde, né? Também. A saúde da pele envolve uma microbiota. Então, assim, com a laser terapia, nós podemos usar doses bioestimuladoras. Vocês escutam muito falar aí da fotobiomodulação. Nós podemos fazer biomodulação local, podemos fazer uma fotobiomodulação do nosso sangue também com ILIB. E se nós queremos, por exemplo, se você perguntar assim, professora, se eu quero matar algum bichinho, algum bicho, né? Então, por exemplo, se eu tenho bactérias na pele, tenho paciente com acne, por exemplo, né? O paciente chega para fazer harmonização, mas ele está com herpes gigante, ou ele está com afta, ou ele está com acne. Então, eu vou começar a fazer o planejamento daquele paciente. Então, quem é esse paciente que vai receber essa harmonização orofacial? É um paciente também que está com a saúde comprometida, está com uma doença autoimune. Então, qual é o protocolo de laser terapia? Professor, como que eu vou usar o laser? Então, eu vou usar a laser terapia para fotobioestimular o fibroblasto, para que ele tenha mais energia, mais moeda intracelular, né, que é o ATP, para que ele consiga aí, otimizar a formação não só de colágeno, todo mundo foca só no colágeno, mas nós temos as glicosaminoglicanas, né, onde a principal glicosamioglicana que nós queremos é o ácido hialurônico. Então, eu gosto muito desse lado da integrativa, porque, por exemplo, eu gosto muito dos autólogos, eu gosto muito da fibrina. Então, quando eu faço iribiterapia num paciente, que assim, quero muito que vocês entendam, vou até fazer E falar uma coisa muitas aqui. perguntas, viu, Dani? Já já a gente... Eu vou falar para você o seguinte, técnica, protocolo, a gente aprende na habilitação. Quem estuda fototerapia, harmonização, odontologia, estuda a vida toda. Hoje, no nosso Café com o Professor, o objetivo é informar vocês sobre a riqueza dessas terapias que a gente trabalha com a luz. Nosso objetivo aqui não é falar assim, olha, comprimento de onda vermelho você vai usar para isso, infravermelho, tantos joules para aquilo. Não é isso, é falar o seguinte, se o meu alvo é dar mais moeda para a célula, mais ATP, eu vou escolher aí o vermelho, por exemplo, né? Eu posso também escolher o infravermelho para propósito, depende do momento. Se eu tenho um edema pós aí a injeção de algum produto na intradermoterapia ou mesoterapia, né? Mesoterapia ou skin booster, que o skin booster é o nome patenteado da Galderma, tá, gente? Então, tudo que a gente faz de injeção de ácido hialurônico fluido é intradermoterapia ou a mesoterapia, que tanto se fala. Mas aí a gente vai utilizar agulha, vai usar cano no rosto quase todo, às vezes. E aí você pode e deve, né, utilizar a laser terapia, aí um comprimento de onda infravermelho. Mas você Aí, só pode fazer fazendo um um parênteses, então, Dani, aproveitando que tem perguntas sobre isso, fazendo a bioestimulação, aí, fazendo o Skin Buster, faz a irradiação também ao mesmo tempo? Então, aí é o seguinte... Não é no pertuito para melhorar? Então, tem muita dúvida sobre isso. As primeiras vezes que eu coloquei protocolo de LED AMBA e de infra, principalmente de fios de tração, né, as pessoas começaram a questionar, nossa, mas o infra ele tira o produto que ele reduz, ele consegue quebrar a molécula do ácido hialurônico. Então, professor, a gente não vai ter uma perda?
Então, aí a gente lembra daquela questão da dosimetria. Quando eu trabalho com doses baixas, eu não vou conseguir remover nada. Eu vou provocar bioestímulo. Então, são doses bioestimuladoras. Professor, o que é uma dose baixa na laser terapia? Né? Aí, 1 joule por centímetro quadrado. Né? Quando eu falo aí de doses altas para remoção pontual de produto, ou quando eu uso ponteira maior, eu falo aí de 25 joules naquela minha ponteira, que é um cluster, nos aparelhos grandes. Então, é diferente eu usar 25 joules, né? Falar de energia total, Exatamente. de energia total entregue, então eu tenho que pensar no meu alvo. Bem, professor, eu coloquei muito, eu estou vendo que meu paciente foi em outro profissional, chegou, está com muito, a olheira dele está com edema. Aí eu vou ter que fazer primeiro o diagnóstico. Foi colocado o produto no plano errado? Está no plano certo? Meu objetivo é retirar o produto? Meu objetivo é só controlar um edema numa região onde a drenagem linfática é ruim? Então, qual é o meu objetivo? Primeiro, né? O paciente está tendo uma isquemia, quando eu vejo na hora, né? Eu fiz um erro, posso evoluir para uma necrose. Bem, só a laser terapia vai ser suficiente? Talvez não, mas vai te ajudar muito a oxigenar a região. Talvez você vai precisar associar com ozonioterapia. Com certeza você vai precisar associar com alguns medicamentos. Então, assim, qual é o alvo? Então, para a intradermoterapia especificamente falando, bem, para todos os protocolos na ROF, eu gosto de fazer um protocolo para o paciente de luz primeiro. Então, o paciente vai fazer, por Antes, para exemplo, preparar a pele. Isso. para preparar a pele. Preparar a pele, eu uso muito tempo preparar a pele, na hora do procedimento também, você prepara a pele, usando segurança, e hoje a gente vê que a microbiota da pele, e vocês vão ver muito falar disso, vocês vão ouvir falar dos produtos das linhas que vão vir da ROF agora, da linha Skin Biotics. Porque tem que ter uma homeostase na nossa microbiota. Quando nós temos patógenos, claro, temos estafilococos que predominam, mas quando alguns fungos predominam nessa pele, quando nós temos pacientes que ingerem muita medicação, e isso está diretamente ligado a um comprometimento da flora microbiana intestinal, nós temos alteração da flora da face. E aí a gente tem também um outro problema, resíduos de cosméticos. Pacientes que usam também aquelas buchinhas para aplicar o pozinho dele e contamina a pele. E o resíduo, além de metal pesado, tem resíduos com bactérias, com patógenos, e estão provocando desequilíbrio na flora da pele. Então, temos visto muitas intercorrências por causa disso. Intercorrências e edemas não desejáveis, e que não são por erros de injeção, em pacientes que têm inflamação, que têm, por exemplo, Olha que infecção interessante. urinária, né? Alguma bactéria transitória. Semana passada mesmo eu peguei paciente com sinusite de recorrência e teve uma intercorrência. A profissional teve uma intercorrência. E aí eu falo para vocês, pode usar a laser terapia no tratamento coadjuvante da sinusite? Pode. Aí tem protocolo para isso? Tem. Posso tratar na hora, né? Eu posso aplicar, por exemplo, nos pertuitos, o azul de metileno, esse que é vendido, que é bem fluido, né? Que é o 001, nos pertuitos e fotoativar para matar bactérias, vírus, etc. Posso. Eu posso utilizar por exemplo, um procedimento que não tenha perfurado a pele toda como microagulhamento, para qualquer um, com exceção do microagulhamento, que é a indução percutânea de colágeno, é um procedimento bem individual, porque você abre caminhos aí na epiderme, então não é tudo que você pode colocar para dentro, né? Porque você pode correr o risco de manchar. Mas antes de todo o procedimento, de começar, você pode fazer azul de metileno, né, com o vermelho, para preparar e para atuar nessa microbiota da pele. Nas intercorrências, quando você tem necrose, você também tem o objetivo de, se tem uma infecção ou uma inflamação, se está infectado, você só pode usar laser terapia se você tem um cromóforo. O que é um cromóforo, professor? É um corante, é um fotorreceptor que ele entra
dentro da bactéria, né? E aí você tem aí uma terapia que ela tem um tempo para você trabalhar, um tempo para o corante penetrar nesses patógenos e um tempo de radiação. Por isso, gente, que não é tão simples assim a laser terapia. Ao mesmo tempo que sim, tudo que você se dispõe, que seja complexo, que você se dispõe a estudar muito, como faz a professora Andréia, a professora Márcia, que está aqui, gratidão. O Paulo também está aqui, chegou. Para tudo que você se dispõe a fazer, você precisa estudar muito. Ai, professora, mas eu não vou conseguir colocar esse protocolo dentro da harmonização. Você precisa criar uma logística de fazer o curso, comprar o equipamento e começar a utilizar. Aí você precisa fazer uma colinha assim, uma colinha, coloca lá primeiro, você vai usar as doses protocolares, mas hoje a gente não consegue falar em nada sem falar de individualização. Com certeza. O conceito principal, e nós, professores que estamos aqui na live, a gente luta muito em relação a isso, e assim, é um assunto que a gente precisa esgotar em breve, porque dá muita discussão isso em grupos de contato, que é a nossa realidade hoje. Professor, me dá um protocolo, eu estou com uma parente aqui que está com afta, me dá um protocolo. Olha só, quando vocês já entendem, fazem habilitação, já entendem o que é dosimetria, que é a potência dada em watts, como é seu aparelho, como é a ponta, o spot do seu equipamento, qual que é o objetivo da sua terapia. Tudo bem quando você precisa de algum protocolo adicional, você discutir um protocolo com o professor. Agora, vocês ficarem pegando protocolos, baixando aplicativo, utilizando, isso não dá certo. Nem sempre, exatamente. Porque não dá certo. A gente tem que individualizar, não tem jeito. Aproveitando que você está falando da preparação da pele, Dani, tem uma das perguntas aqui que fala, pode usar o laser ou é melhor o LED para fazer uma hidratação da pele? Olha, eu vou falar uma opinião particular, vou falar da literatura e vou falar de uma opinião particular minha, tá? Eu trato muito de recorrência de LED azul, porque LED azul tem que ter um critério para utilizar. Então, se você está com o aparelho da DMC, por exemplo, né, em alguns aparelhos que tem uma potência maior, ou que você não conhece o diodo, o LED azul, tudo bem, ele melhora um pouco a hidratação da pele. Porém, você vai ter que trabalhar com a ponteira afastada. Se você encostar, ou se você tiver uma região da olheira mais escurecida, e você colocar a ponteira do LED e irradiar o azul encostado na pele, e essa pele contiver clorexidina, resto de maquiagem, qualquer produto, você pode manchar essa pele. Inclusive, você pode gerar grandes manchas. E a grande pergunta é, você vai saber retirar? Essa semana eu peguei 2 pacientes com manchas e tatuagens graves de luz pulsada. Então, na harmonização agora, nós podemos trabalhar com esses lasers de alta, né? Tem professores, eu não ministro aula disso, mas nós temos amigos aqui que ministram de laser de alta, o professor Paulo, para várias funções, tem a professora Miriam, que tem um curso só focado nisso. Então, se você quer fazer um laser de alta para pele CO2, tipo CO2, ou luz pulsada, que sai fora dos lasers de baixa potência que nós trabalhamos, você precisa ter muito treinamento, né? Muita capacitação. Então, escolha bem com quem vocês vão estudar. Agora, para o laser de baixa, em falando de LED azul e âmbar, que são os que a gente tem, eu gosto muito do âmbar num protocolo para melasma, associar o âmbar no início, né, do protocolo. Então, o âmbar também serve para clarear a olheira. O âmbar ajuda muito para clarear a olheira. E o infravermelho também. O infra, ele é assim, a gente usa, por exemplo, tem um ácido que a gente gosta muito para olheira, que é o ácido tioglicólico. Agora vai ser um tioglicólico sem cheiro, quem trabalha muito com harmonização conhece ele. Nós aplicamos de 5 a 10 minutos, removemos, e antes de aplicar esse ácido, ou depois que removemos, nós usamos o infravermelho. Clareia muito as olheiras. Por quê? Porque o infravermelho, ele aumenta em 20 vezes mais a permeação de qualquer ativo na pele. Então, para tudo que você vai colocar, vou usar vitamina C. Então, nós temos que entender que ativos são assim, cada ativo de cada empresa, né, vem lá a bula do fabricante.
Então, tem ativo, por exemplo, ácidos fortes. Ácidos fortes, você nem sempre vai poder colocar o laser depois, sempre você vai ter que usar antes. Se você quer utilizar um protocolo só biofotônico para hidratação da pele e para luminosidade da pele, você pode usar um protocolo de plástica biofotônica, só com luzes. Também você pode pegar aquele paciente, quando você está com pressa no consultório, tipo assim, você quer dar um presente para o paciente, finalizar o seu tratamento ali, sua sessão de melasma, por exemplo, você está fazendo tratamento para melasma, com uma máscara hidratante e um laser, um infra. Ou você pode, se você estiver com o aparelho da DMC, ligar o laser infra com o LED âmbar. Então, mas professora, quando que eu vou usar isso? Então, vocês vejam bem, são situações muito particulares. Então, assim, o que você sempre pode fazer? Você sempre pode fazer o protocolo do laser vermelho, sempre pode fazer o LED âmbar, naquele protocolo que vem lá no aparelho, que ensina você a fazer uma varredura na face, depois fazer uma varredura pontual, né, para você ir ajudando a quebrar moléculas de pigmentos. Agora, você pode sempre fazer para otimizar a produção ali da fábrica, que é o fibroblasto. Porque você tem que lembrar o seguinte, meu alvo é o fibroblasto, matriz extracelular e derme. Então, lá na derme, eu preciso de um incremento, né? Esse fibroblasto, ele precisa ser estimulado. É igual ao nosso corpo, precisa fazer atividade física. Osso, por exemplo, precisa de impacto. Então, o fibroblasto, a gente vai ficando, a partir dos 25 anos, não tem, começa a cair essa produção. Se é vinculada a hormônio ou não, isso aí são detalhes. Então, assim, a fábrica vai ficando meio disfuncionada, né? E aí o que acontece? Eu tenho que ter certeza que aquele paciente vai ter silício orgânico, vitamina C, porque senão você faz um bioestímulo com a luz, né? Com vermelho ou com LED âmbar, com o objetivo de bioestimular o fibroblasto, porém o organismo não responde. O organismo não responde, pode responder um pouquinho, mas você poderia ter aí uma performance um efeito melhor. Muito melhor. Então, aqueles pacientes onde você faz um planejamento para ele, que você faz uma excelente anamnese, que é um requinte, né? E na anamnese você detecta que o paciente tem uma péssima alimentação, o paciente ele não se hidrata nem via oral, nem usa nada. Você começa com esse paciente tirando os alimentos inflamatórios dele, pelo menos 21 dias, né? Você entra aí com a ilibiterapia, né? Que é um assunto para uma live inteira. Ilibiterapia até para vocês aqui a pulseirinha, né? Então, a pulseirinha. Até teve uma live já com já ilib. teve uma live. Então, assim, com a ilibiterapia, você começa a melhorar a reologia do sangue, levar oxigênio. Por que acontece? Perante uma hipóxia, né? Falta de oxigênio, tudo de ruim acontece. Doenças degenerativas. Então, assim, significa que, por exemplo, num paciente diabético, se ele tem uma ferida, né, onde nós sabemos que os fisioterapeutas atuam muito com laser terapia nessa área, e nós sabemos que tudo da estética vem de quê, gente? Dos tratamentos de cicatrização de feridas e dos tratamentos em queimados, né? Ninguém começou a estudar estética, como nós vamos ter mais colágeno. Exatamente. Focando em estética. Tudo veio lá da patologia. Então, o que acontece? Quando você tem energia, o que acontece com o diabético? Você tem energia no sangue. O açúcar está no sangue, está faltando na célula. Eu tenho toda uma mecânica, eu tenho que fazer um ajuste fino, né? Intracelular. Então, o que eu tenho dentro da célula? O que está acontecendo dentro da mitocôndria do fibroblasto? Aí eu tenho que ir lá nas bases, né, da biologia celular. Então, esse fibroblasto, o que eu estou fazendo? Eu vou estar irradiando, então eu estou colocando fótons, né, do meu laser vermelho ou do meu LED âmbar. Aí além de estar atuando na mitocôndria, eu também estou atuando um pouco nos ribossomos. Então, eu tenho que saber quem é meu alvo. Eu não posso simplesmente ligar um aparelho no meu consultório e começar a fazer... a passar. Eu vou colocar infra, agora eu vou colocar o AMBA. Professora, você não vai passar para a gente aí os protocolos? Gente, são inúmeros protocolos. Sendo que quem a gente não fez o diagnóstico, não sabe, não avaliou o paciente, não tem como a gente colocar o... Sempre que... É assim, dentro da nossa profissão, se você é um excelente ortodontista, se você é um excelente implantodontista,
E você está numa cidade, tem que tomar muito cuidado com essa questão de harmonização, porque você tem que oferecer, vamos colocar uma luz aqui de um LED para melhorar, porque está tão escuro. Para você oferecer para o seu paciente um melhor tratamento. Você não pode ser um profissional mais ou menos, um injetor mais ou menos, sabe? Você tem que ser um profissional dessa área conivente com aquilo que você oferece, por exemplo, se você é um profissional de dentística, né? Uhum. Tem como, por exemplo, isso acontece muito, tá? E algumas pessoas até desistem da harmonização por causa disso, porque você é o melhor, considerado um dos melhores na sua cidade, na implantodontia ou na endodontia, não interessa a especialidade. Você vai fazer a harmonização, você começa, compra um laser, compra isso, compra ozônio. Não, não é assim, gente. Tudo tem uma curva de aprendizado. Vai seguindo a curva de aprendizado, como a professora Andréia fala aqui. Vai por partes, vai respeitando a sua própria curva. Se você tem maior capacidade, faz a habilitação, depois você faz um curso voltado para a ROF. Não tem jeito. Vocês sabem quanto que eu paro de fazer curso? Eu nunca estudei tanto na minha vida, eu pensei que eu já tinha estudado tanto, como nessa época do Covid. Eu estou fazendo uma pós em medicina, né, uma especialização. Nós participamos aqui, professor Paulo Ney, professora Márcia, professor que vocês já conhecem, André, do mapa de evidência e outras amigas com Rosane, né, professora Rosane Lizarelli, professora Miriam. Então, nós participamos aí do mapa de evidência. Nós lemos muitos artigos. Nós estudamos todos os dias. Professora, mas eu não quero ser professor. Eu não quero ficar lendo artigo. Não tem jeito. Se você não quiser ler artigo... Senão você não vai ficar atualizado. Senão não adianta. Se você vai ficar trancado no consultório, você não vai se atualizar, né? Nós não somos escravos de curso. Nós somos pessoas que temos que nos manter informados. Principalmente porque as coisas novas na odontologia, não só na harmonização, mas em tudo, demanda isso. Então, como é que eu vou, gente, emitir uma opinião, uma profissão que você não é cirurgião plástico, não é dermatologista. Nasceu uma outra profissão, que é a harmonização. Aonde eu vou inserir a laser terapia nisso? Em todos os momentos. Mas para isso eu preciso conhecer a laser terapia. Conhecer a laser terapia, eu posso afirmar para vocês, assim como 2 e 2 é 4, como eu estou respirando, que vocês não vão conseguir aprender tudo em um curso. Vocês precisam, claro, de uma formação, de uma habilitação, mas depois vocês precisam estudar, precisam ficar analisando os protocolos. É claro que o papel das empresas é vender. Nosso objetivo como professor é formar e informar. Então, por isso que o professor André está falando aqui. Por que informar a vocês que, por exemplo, se a professora André resolveu usar, por exemplo, o LED azul e depois usar o LED âmbar e depois usar mais um laser vermelho para fazer a plástica biofotônica dela. Vai estar errado se eu, por exemplo, estiver atuando também com infravermelho, além disso tudo? Não. Entendeu? Talvez o paciente que ela está trabalhando, naquele momento, está precisando mais de um bioestímulo. Talvez aquele paciente tenha muita mancha. Talvez aquele paciente precisa mais de uma drenagem linfática, facial, como um todo. Talvez você, naquele momento no consultório, queira fazer uma coisa só para otimizar aquilo que você trabalhou ali na hora. Né? Então, assim, tudo tem que ser muito, muito, muito cuidadoso, muito analisado, não é só personalizado, tá? É individualizado. E o paciente, por incrível que pareça, ele entende isso melhor que o profissional. Ele entende que você está fazendo para ele, quando você conversa com ele, primeira coisa de tudo, né? Você nunca pode fazer nada para prejudicar o paciente. Então, se você tem dúvida em relação àquilo que você vai fazer, nunca prejudique. Exato. Nunca. Porque, assim, de todas as áreas, né, Dani, a gente precisa saber o que fazer se der errado. Porque fazer dar certo é tranquilo, entre aspas, né? Mas se aconteceu alguma coisa, uma intercorrência, que na ROF tem acontecido bastante, talvez porque agora está um boom de gente fazendo curso e veio uma maneira mais rápida, né, entre aspas, assim, de ganhar dinheiro fácil, e aí dá um problema, não sabe o que resolver. Aí gasta o dinheiro todo com processo, porque, assim, dinheiro fácil não existe. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião que eu, mas eu, de maneira honesta, trabalhando muito, você ganha aí um justo.
Você investe num excelente biomaterial, invisto sempre na minha formação, então jamais fiquei rica com odontologia. Não pense em ficar ricos com odontologia. Estou falando que ninguém pode pensar em ficar rico. Estou pensando numa atividade normal, né? Num feedback. Aí eu vou falar nem de feedback, não, vou falar de playback, como a gente ouve na medicina, normal, atender o paciente com dignidade, eu deixo um espaço, agora tem que deixar um espaço de 1 hora entre o paciente e o outro, fazer toda a biossegurança. Dá para ter um retorno financeiro? Claro que dá. É claro que nós precisamos também de uma conscientização dos profissionais em relação ao custo de procedimento, só a nossa hora clínica. E quanto mais tecnologia você usa, mais caro tem que ser sua hora clínica, porque você tem diferenciais, e isso tem que ficar bem claro, porque existe uma recompensa. E esse ônus que a professora Andréa falou, que é a intercorrência, nós que tratamos muito de intercorrência, a gente olha e 90% das vezes é assim. Primeiro, falta de conhecimento da própria curva de aprendizado e de anatomia, que a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Tem que estudar muito, tem que ser um livro de cabeceira. Segundo, o que eu mais vejo é falta de preparo da pele para receber o procedimento. Então, não é uma microbiota que nós estávamos acostumados. Fora isso, tem todo o biofilme oral que o paciente ele joga perdigotos para uma cânula, para uma agulha, e ele respira, e a sua cânula está ali. Você vai colocar aquela cânula para dentro e vai colocar um material, vai alocar o material na derme, ou subcutâneo, ou justa óssea. Isso é muito sério. Então, para começar isso, depois tem o biomaterial. Tem paciente que tem um bioestimulador de hidroxiapatita de cálcio num lugar, ele tem material definitivo que alguém colocou em outro lugar, ele tem ácido hialurônico, onde bactéria nada de braçada. Então, a gente não pode vacilar. Então, como tratar intercorrências, professora? Primeira coisa de tudo é prevenir, reduzir o seu risco. Eu falo para vocês, eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, às vezes eu atendo 76 pacientes com toxina, 90 pacientes com a minha equipe, é claro, né? Eu tenho minha equipe de Brasília, de Goiânia, que eu trabalho muito. Mas o que acontece? Se a pessoa nunca fez procedimento, ela está aprendendo, não interessa. Campo cirúrgico sempre foi exigido. Preparo da pele, uma espuma, esfoliação, porque tem pessoas, gente, que nunca esfoliaram a pele. A pele está com uma camada, um barro, é filtro solar, é corretivo, é não sei o quê. O paciente tem uma vida dinâmica. O paciente vem do trabalho, ele vem de tudo. E aí ele chega no seu consultório com toda aquela expectativa. Então, você vai falar assim, peraí, você que está preparado, vai fazer a remoção daquela parte grosseira. Depois que você remover tudo, claro, aí você pode entrar com a laser terapia, por exemplo, com a PDT, que é a laser terapia associada com azul de metileno, para você ter aí uma redução, controle, né, dessa flora bacteriana. Inclusive até dessa carga viral agora do Covid. Inclusive vão vir agora uns produtos para nos ajudar para bochecho com prata coloidal, que é fantástico, é um material aí da integrativa, o paciente bochechar, vão ter sprays para a gente jogar aí sanitizantes, temos equipamentos de lâmpada UVC que a gente pode comprar para poder ajudar a fazer o quê? Gente, não é esterilizar o ambiente. Isso está dando muita polêmica. Vamos ser pessoas com a mente aberta, é reduzir a carga viral. Um paciente hoje nós já estamos numa fase da pandemia que nós já sabemos já como o paciente está fazendo essa descarga, né? Nós já sabemos que o principal é evitar a contaminação pelos olhos, pela boca e pelo nariz. Nós vimos que a odontologia teve um feedback maravilhoso, porque nós somos considerados profissionais que mais iríamos transmitir e mais íamos pegar quando nos contaminar. Pegar, exato. E não está acontecendo. Não está acontecendo. Ah, professor, não está acontecendo porque tem lockdown. Não. Em Goiânia e Brasília, minhas alunas estão trabalhando normal. Aqui em Vitória, realmente, eu fui para o consultório pouquíssimas vezes, mas nós nos cercamos de mais biossegurança, de mais tudo, né, para atender o paciente, porque nós já tínhamos aí um protocolo de biossegurança. Então, nós nos cercamos de mais ferramentas, e uma dessas ferramentas, inclusive, é a laser terapia. Né? Então, hoje nós pegamos um paciente, hoje mais do que nunca, né? Ninguém precisa ter vergonha de falar que faz estética. Se você vive de harmonização orofacial,
né? Se você deixou de fazer outras áreas, você é um especialista em harmonização orofacial, que é muito bonito, é a sua área. Assim como tem profissionais que vivem de micropigmentação, por exemplo, né? E onde a laser terapia, vocês veem, a laser terapia está em todas as áreas, né? Hoje nós vemos aí a ortopedia, todo mundo utilizando. Você utilizar a elipterapia, por exemplo, antes de fazer a coleta do sangue para fazer o seu autólogo para aplicar no paciente. Depois que você aplica o material que tem tanta celularidade como fibrina ou IPRF, você quer aumentar a celularidade do tecido, você pode usar um laser vermelho. Professora, mas eu não tenho aquele laser grande, só tenho pequeno. Não tem problema, você vai se ajustar a uma dosimetria, né? Agora você Dá só para vai... usar. O importante é começar. O importante é começar. Eu sempre... Professora, onde que a gente começa? Lá na clínica da professora Andréia, na minha clínica da professora Márcia. Vocês colocando o laser na mão, aplicando em vocês, né? É a minha experiência como professora ao longo de todos esses anos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante. As endodontistas aqui do estado, que investem muito em microscopia, em tudo, houve uma época, todo mundo é cético quando não conhece alguma coisa, né? Uhum. A maioria das pessoas. Eu, por ser uma pessoa muito cética, eu costumo estudar muito uma coisa, antes de falar sobre ela. Quando eu entrei em contato com laser pela primeira vez, eu me tratei de uma hipersensibilidade que eu tinha dentinária. Eu não podia comer, chupar uma laranja, na época, assim, pegar um abacaxi numa salada de frutas, que eu sentia muita dor. Então, quando o professor Aldo Brunheira chegou da NASA, que ele veio aqui no Espírito Santo, que ele trouxe, eu fui logo cobaia dele. Primeiro, porque eu conhecia ele como profissional. Segundo, que eu, né, como pesquisador, claro, tinha confiança nele, fui ser paciente modelo para tratar a hipersensibilidade. E melhorei 99% imediatamente. Imediato. Eu fui É almoçar, maravilhoso. aí eu falei, opa, muita gente achou que eu estava doida. Nossa, vai ser cobaia. O que eu fiz, gente? Eu fui estudar. A ortodontia, eu estava fazendo ortodontia e estava fazendo dentística ao mesmo tempo. O professor desistiu de vir para cá dar a especialidade e mandou todo mundo para São José. Chegando lá, eu conheci o mestrado em engenharia biomédica e me apaixonei pela laser terapia e fui estudar profundamente. Assim como hoje eu estou estudando ortomolecular, aí eu falo para vocês, tudo que você começa a estudar, você começar a aplicar no seu paciente daqui a 2 anos, por exemplo, quando é uma ciência, por exemplo, terapia neural. Na laser terapia, você pode começar logo, aos poucos. Aos Você vai poucos. melhorando à medida que você for entendendo, que aí você consegue ampliar a utilização do laser. E aqueles protocolos básicos, por exemplo, você pega um protocolo base para poder melhorar a hidratação da pele, ou para prevenir concorrências, por exemplo, para tratar acne. O que acontece? Você faz 1, 2, 3, é exatamente igual a sua secretária, quando você ensina ela a preparar a bancada para você. Você faz dentística, ela faz a primeira vez. Quando ela faz, você está fazendo lá, faz 50 vezes, ela já não te pergunta mais. Então, Ela já vai automático. agora, se você não incorporar a tecnologia na sua vida, se você não acreditar, por exemplo, aqui em casa, os meus filhos, desde 1 ano de idade, 2 anos de idade, utilizam laser, por exemplo, se começa a espirrar. Aqui também. Assim, por quê? Porque vê o exemplo. Então, por que tudo isso, gente? Porque cada vez mais a gente quer reduzir, né? Vocês veem aí a terapia fotodinâmica, né? Que é você matar patógenos, vírus, bactérias, usando um corante, que é o azul de metileno, especificamente, aí na ROF. Bem, se você está pensando em matar algum bicho, você está pensando assim, bem, olha o raciocínio. Se não tiver um corante, e se quando eu coloco o laser, eu dou energia para a célula, se essa célula for tumoral, que é uma célula louca que se divide loucamente, ou se ela for uma bactéria, o que vai acontecer? Vai proliferar, né? Então, eu vou precisar muito, né? Sempre. Não dá para trabalhar pensando em matar alguma coisa com laser terapia sem um cromóforo. Então, por isso que sempre a gente tem que pensar no alvo. Se você não pensar no alvo, isso facilita muito o raciocínio. Porque você pensa no seu alvo. Meu alvo é quem? É fibroblasto. Meu alvo é quem? É estímulo de osso. É osteoblasto. Por quê? Porque o envelhecimento começa na parte esquelética. Então, eu posso melhorar a performance, né,
do meu esqueleto, aí da minha parte esquelética, né, utilizando o infravermelho. Vou dar um exemplo. É isso que eu ia perguntar agora, um exemplo. Um exemplo, 1 joule por centímetro quadrado, por exemplo, com esse laser aqui, colocando 1 joule no infravermelho por ponto, de 2 em 2 centímetros, eu melhoro, eu fiz aqui minha base da mandíbula todinha, ela é igual à tábua óssea, ficou uniforme, porque nós sabemos que, principalmente as mulheres, né, nós temos aí uma perda da massa óssea, e isso leva automaticamente a um deslocamento maior dos compartimentos de gordura, né, e o envelhecimento acontece como um todo. Então, professor, eu posso trabalhar com a laser terapia também, melhorando a performance do osso? Posso. Eu posso melhorar, bioestimular o fibroblasto? Posso. Eu posso preparar o paciente, por exemplo, o paciente é aquele paciente que tem mais aflição e você trabalha com muitas coisas, né, injetáveis, é tudo extra-oral. Ligar o ILIB em todos os pacientes que você for colocar na cadeira? Pode. Tirando os pacientes que têm contraindicação absoluta, né? A ILIB terapia, que são poucos, pode, mas você tem que saber se o paciente, por exemplo, quando você vai associar isso com anestésico, por exemplo, articaínas, que o paciente normalmente tem uma pequena taquicardia, como você vai conduzir isso? Então, isso não dá para ficar aprendendo, por exemplo, no café com o professor, numa live. E isso, gente, é muito importante. Nós estamos num momento agora que muitas informações são dadas, e é rico isso, né? Olhar as coisas na internet, no Instagram. Mas não é tudo que a gente vê de informação que tem embasamento científico correto. Às vezes as pessoas colocam até artigos lá que não tem um nível de evidência alto. Não, então nem leram o artigo, coloca o artigo só porque é bonito colocar artigo na postagem, e nem leu e fala uma coisa diferente do que está escrito no artigo, né? Que já aconteceu várias vezes. Eu falo o seguinte, coisas que são elementares, básicas, assim como nós somos leigos em outras coisas, por exemplo, quando eu não olhava muito, há muitos anos atrás, por exemplo, quando eu recebi uma vez um amigo aqui que veio da Suécia, e tudo que ele ia comprar no supermercado, ele ficava olhando o que continha. Enquanto eu não tinha intolerância à lactose, eu não focava nisso. Então, não é por maldade, não. É que nós temos que realmente abrir os olhos de vocês para esse novo mundo, que é um novo mundo que a gente está entrando aí do universo online, né? É um mundo que dá para enriquecer muito de conhecimento, mas a gente tem que saber quem segue. Nós temos que saber que também o conselho exige o quê? Uma habilitação para trabalhar, né? De um número mínimo de horas. E vocês precisam, durante o curso de harmonização, né, todo da especialização, estar usando a laser terapia no dia a dia. Depois que você entender todos os protocolos, entender todas as luzes, você vai poder montar o seu próprio protocolo. Exatamente. Né? Agora, nós pegamos queimaduras com LED azul, é frequente. Por quê? Porque não foi ensinado o principal sobre aquela luz, que não pode ser usada diretamente a ponteira encostada na pele. E o tempo que a ponteira vai ficar. Professora, mas eu sei que o da MM é a ponta de acrílico que eu posso encostar. Sim, mas não vai ser em todos os pacientes. Aqueles pacientes, quando você não tem conhecimento suficiente na parte de peelings, por exemplo, se aquele seu paciente vem fazendo um monte de peelings repetidamente de retinóico, aí tem paciente que aplica retinóico com hidroquinona todo dia, em concentração baixa. Ainda é muito comum, né? Então, esse paciente já está com a pele sensível. Muitos pacientes, se nós pegarmos o laser diagnóstico da MM e usarmos, nós vamos ver que a pele está muito inflamada. Então, aquele paciente está com a pele muito sensível, está com rosácea, está com uma doença autoimune da pele rosácea, está contando uma historinha para você, que o paciente está meio inflamado, também como um todo. Então, tudo isso, claro que a gente não aprende do dia para a noite. A gente não mesmo. Né? É muita informação? É muita informação. Precisa saber de tudo? Precisa. Só não precisa saber de tudo se você não quiser ser um harmonizador. Se você quiser fazer, por exemplo... Só um injetor de toxina e preenchimento. Eu quero fazer... Professora, eu não quero saber nada disso, professora. Eu só quero usar... fazer toxina no paciente, paralisar músculo.
Vou falar para vocês, por exemplo, estou sem toxina. À medida que a gente vai entrando na integrativa, é assim, hoje, a nível mundial, a tendência é cada vez menos produto injetado. Se eu quero regeneração da matriz extracelular, por exemplo, regenerar meu subcutâneo, a gente tem falado muito de autólogo, que é uma coisa que a odontologia usa muito na cirurgia e na periodontia. Então, ok, IPRF e fibrina. Tudo que não tem também conservante no tubo, porque o PRP acaba sendo mais pobre, né? Tem que entender que às vezes algumas empresas estão falando que é PRP, mas é IPRF, porque não tem anticoagulante dentro do tubinho, eles estão mudando a cor do tubinho, porém, a técnica lá para você fazer, que é uma outra história, mas o produto é o quê? É um produto autólogo do próprio paciente que você está injetando nele. Então, o risco de intercorrência diminui muito. Agora, se você colocar a laser terapia associada a isso, claro que você vai potencializar muito esses resultados. Então, eu acho, assim, só para vocês começarem a refletir, desde lá o preparo da pele, para começar a receber aquela pele muito desvitalizada, a gente vê muito isso no Norte e Nordeste, né? Assim, onde tem uma umidade relativa do ar muito baixa. É diferente, eu estou aqui em Vitória, por exemplo, eu estou aqui, a praia está aqui do lado, então eu estou com 100% de umidade. Né? A umidade. Porque a umidade é alta também. Aí a umidade é alta, mas, por exemplo... Você está falando... Entendi. Centro-Oeste, por exemplo, Brasília, que é onde eu tenho mais curso, Brasília e Goiânia, por exemplo, as pacientes chegam, gente, com a pele tão desvitalizada, tão desidratada, por quê? Você olha o tamanho desse copo, você pega metade e fala para o paciente, você aceita a água? Faz um teste logo, quem trata harmonização. Você aceita a água? A paciente vai lá, toma aquele pouquinho de água. Você já vê que ele não toma água. Porque paciente, se você der um copo, ele vai falar assim, meu Deus, que é isso, uma bacia. Então, assim, primeira coisa, hidratação. Então, eu posso melhorar a performance de hidratação com laser, com LED. Mas eu tenho que melhorar essa performance, conscientizar o paciente, porque senão, gente, você gasta os melhores ácidos hialurônicos, gasta tudo, o paciente volta e você não tem um resultado. E não tem resultado. E acha que laser vai fazer um milagre, né? Ele é milagroso, mas assim, não é também a esse ponto. Então, Andréia, eu quero que você possa fazer as perguntas, mas assim, realmente eu tenho andado um pouco, né? Não é angustiada mais, que a gente passa os 45, a gente vai se curando dessas coisas. Mas eu tenho aproveitado todas as oportunidades para falar para vocês que estão aí na harmonização, que eu não falo assim, são alunos, que são colegas que vêm aprender conosco técnicas novas, que nós aprendemos todos os dias, nós partimos de doses protocolares que já estão consolidadas na literatura, porém a literatura, na fototerapia permite muitos protocolos. Não pensem vocês que vocês ouviram um protocolozinho e vai ser aquilo. A raciocinar em cima, pensar que agora a pele é considerado, né, o terceiro cérebro, que os queratinócitos conversam com os melanócitos. Então, a partir do momento que eu coloco uma luz, né, que vai fazer um efeito calmante, que vai ali acalmar, vai modular, vai fotobiomodular, tentando levar, a conduzir, né, tudo que está ali na pele, no extrato córneo, para ter uma conversa com células de Langerhans, né, para ter uma conversa com aquelas células que captam, né, de maneira sensitiva, né, que captam a luz ou que captam estímulos. Então, eu tenho que entender tudo isso. Eu estou trabalhando no tecido vivo, eu não estou trabalhando em cadáver. Então, qual é a interação, qual é essa conversa desses fótons que eu estou dando ali no comprimento de onda vermelho aí, 680 nanômetros, por exemplo, a 700, 660 a 700 nanômetros. Mas, enfim, quando você olha, você está vendo a luz vermelha, antes de você saber física. Professor, apertei o botão, saiu vermelho. O que está acontecendo? O mínimo do mínimo, você tem que entender que você está dando energia para aquele tecido. Exatamente. E se, professora, se o paciente tem um câncer, professora? Pois é, olha a responsabilidade. Por isso que você agora... Tinha que ter feito isso na anamnese, né? Muita coisa... Agora, na época do Covid, a gente tem visto muito os pacientes, assim,
não com síndrome do pânico, mas alguns com sintomas, né? E tudo assim, a culpa é do médico, a culpa é do profissional do dentista que me atendeu, eu peguei isso, peguei aquilo, eu não estou tendo resultado. E a responsabilidade do paciente, onde entra nisso tudo? E a nossa consulta, porque a nossa consulta, gente, ela é cobrada. A nossa consulta, nós temos que consultar o paciente, de 1 hora a 1 hora e meia de consulta, às vezes até 2, aonde eu vou pegar tudo isso, compilar de uma maneira didática, né, e rápida, para o paciente entender na linguagem que você possa falar. E aí nós temos que entender, posso falar, André, um negocinho? Posso falar rapidinho? Pode. Nós estamos vivendo hoje, a medicina fala muito da internet das coisas. A internet das coisas, não só as novas tecnologias que estão chegando para nós, né? Super sofisticadas, não só lasers, mas outras tecnologias, lasers diagnósticos, lasers que disparam aí, que tratam placa de ateroma, por exemplo, faz diagnóstico, já emite, quebrando, ablando. Mas também o paciente recebe informação daquilo que deveria ser o certo, tentando colocar na cabeça dele. Exato. Pelo Instagram. E aí, daí ele joga lá no Google, uma clínica tem lá, laser terapia, a máscara de LED, o capacete de LED. Capacete, exatamente. E aí esse paciente chega para você já... Ontem eu tive um exemplo disso, que meu marido fez uma consulta aqui com a médica, pela teleconferência, né, telemedicina. E aí, gente, eu fiquei apavorada. Ele começou a falar tanta coisa sobre câncer, sobre próstata, ele começou a falar como se ele fosse o médico. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu tomo isso, eu tomo aquilo. Os pacientes estão assim mesmo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, ela vai pensar que ele é maluco. E toma isso, porque eu faço isso, faço aquilo, coisas que eu nem sabia. Aí ela ficou olhando para a cara dele e falou assim, então, né, fulano, você faz tudo isso, mas qual médico mandou você fazer isso? Né? A sua esposa que falou com você. Então, assim, o nosso papel é nesse momento que ela fez. Ela olhou bem para ele e falou assim, pois é, fulano. Como se eu falasse com ela, pois é, Andréia. E você me disse que você faz tudo isso, mas qual foi o profissional que falou para você fazer isso? Quem é que te falou que tomar vitamina C todo dia nessa quantidade, misturar com cúrcuma, usar laser... Que resolve. Porque, por exemplo, ele quer receber ilipterapia, só que ele está com diagnóstico de câncer. Então, no momento, ele não estou fazendo laser terapia nele. A pessoa está com estresse oxidativo, também não vai fazer ozônio. Então, fica parecendo que nós estamos com má vontade. E aí o paciente chega no seu consultório, ele viu aquele monte de coisa. Doutora, mas a doutora tal colocou no Instagram dela que usa capacete. E ela nunca usa infravermelho, por exemplo, na ROF, porque o infravermelho tira o preenchedor, o botox. Sim, retira, mas você vai precisar de uma dose muito alta. Então, nós temos que ter muito bom senso, temos que chamar nessa hora, a gente para tudo, olha para o paciente, dá a atenção que ele precisa, olha nos olhos da pessoa para ele entender que você é o profissional que vai conduzir o tratamento. Se ele não quiser, por exemplo, receber fotobioestimulação, de repente, talvez ele não queira ou ele não possa, né? E também você, nisso tudo, né? Nessa internet das coisas, tem que falar para ele, essa informação que você recebeu, infelizmente, está um pouco distorcida. Não é falando mal do outro profissional, mas é mostrar para ele, até ter artigos para mostrar para ele, olha, essa informação que você teve, infelizmente, ela está um pouco distorcida. Então, quem é a autoridade ali no momento é você. E por isso a nossa consulta tem que ser valorizada. Porque Exatamente. E também tem um lado bom, tá, gente? Tem aquele paciente que ele já leu e já viu que tem profissionais que fazem coisas sem estar embasado na literatura e por isso ele te procurou. Porque ele sabe que você é uma pessoa que se atualiza, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que é temerosa porque tem aquele negócio até dos 3, né? O ser humano fica 3 minutos sem respirar, ele aguenta 3 dias sem beber água e 30 dias sem comer. E tem aquela correlação, assim, você demora, às vezes, 30 anos para aprender uma técnica, uma especialidade, ou 2, né? Você demora aí 5 anos para fazer uma especialidade, 2 anos, mas você demora 30, 40 anos para você saber aquilo que você não deve fazer.
Exatamente. Eu falo para vocês, não é porque o laser não é letal que ele não está matando o paciente, porque tem técnicas que matam o paciente, como a ozonioterapia pode matar. Não é porque você não vai matar o paciente, entre aspas, na hora, né, que você pode usar o laser de maneira indiscriminada. Né? Uhum. E também que você vai falar assim, que bacana. Por exemplo, vendedor querendo ensinar o cirurgião dentista, um profissional super capacitado, a usar uma terapia. Então, não é com meia hora, 20 minutos de conversa com o vendedor que você vai dominar uma técnica, né? Uhum. E é claro que é bem bacana, por exemplo, quando alguma empresa, e eu participo muito disso, tá? Muitas vezes a Allergan me chama, sou professora Allergan, para informar sobre um produto novo que vai ser lançado, uma nova tecnologia, e aí, no meu conhecimento, os outros colegas vão fazer perguntas pertinentes àquele produto, porém eu já tenho minha opinião formada sobre isso. Então, assim, é bacana quando você tem aí, agora nós temos, por exemplo, hoje eu estou até aqui com uma aula da Health Tech, que é uma empresa que se dispõe a chamar professores para fazer uma explanação, como eu estou fazendo aqui, sobre um determinado assunto, que te enriquece, né? Porque a Uhum. informação, ela precisa trazer algo diferencial para vocês. E Exato. eu espero que vocês, com todo esse trabalho que a professora Andréia está fazendo, que vocês se despertem, né? Quem tem já os aparelhos no consultório, tem muita gente que é assim, tem um aparelho e fala que não, e nunca usou. Uhum. Vocês Muito. comecem a usar primeiro em vocês. Tudo que eu faço na harmonização, eu faço primeiro em mim. Estou, inclusive, precisando fazer um monte de coisa. Desde o ano passado, eu faço muito pouca injeção de produtos em mim. Então, eu faço muito, o que eu faço para mim todos os dias e sempre que eu posso é alguma coisa de laser terapia, né? Então, ilibiterapia é uma coisa que eu sempre faço. Por quê? Porque nós, professores, por exemplo, pegar avião. Toda vez que você pega avião, você leva uma descarga de radiação muito grande. Então, para combater estresse oxidativo, a ilibiterapia é muito boa dentro de um protocolo. Então, para quem sabe conduzir, por exemplo, às vezes quando a gente está muito cansado, está com uma demanda, né, de que está te demandando uma energia, você pode fazer, sim, otimização com a ilibiterapia. Então, é uma coisa que eu gosto Uhum. muito de fazer para mim. Né? Quem me conhece sabe que eu tenho Ilib na minha bolsa e sempre, todo lugar que eu chego, tem alguém precisando. Semana passada foi interessante, até foi meu marido, voltando do interior, ia eclodir uma herpes grande, eu atuei com infra, não eclodiu. Pois ia eclodir aqui, não eclodiu. Então, eu carrego laser terapia, carrego várias coisas para desinfetar o meu equipamento, porque sempre quando eu chego num lugar, eu utilizo. Então, é Uhum. aquilo que eu falei para vocês. Na dúvida, se você pode causar um problema para o paciente, não use. Mas se você estudar pelo menos o básico, você já vai poder ajudar o paciente em vários momentos. E eu Uhum. acho que isso aí quando você ouve do paciente declaração, e no meu WhatsApp que mais chega todo dia, a minha felicidade. Falo para vocês que assim, é o motor da minha vida. Né, que é o que o paciente, o que os alunos levam de benefício para a vida deles própria, para os filhos, para a família, que gera diferença na vida das pessoas e também na clínica, né, o que traz mais pacientes. Então, isso é o que movimenta a gente, né, André? Com E eu, certeza. André, falei tanta coisa, não deixei nem você falar nada, agora você fala. Não, mas foi tranquilo. Você falou, você já pontuou todas as perguntas mais ou menos que tinham feito. Perguntar agora deixa eu só ler aqui uns comentários que tiveram aqui no YouTube. A Márcia falando, né, que a regra número 1 é habilitação, habilita a usar, não a ensinar, né? Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. O Paulo fala, né, a gente estava conversando, você estava falando da questão da graduação, de explicar, de estudar, ele falou que ou você oferece ao seu paciente só o que aprendeu na graduação, ou vai estudar a vida inteira para oferecer uma odontologia atual de forma segura e responsável. Isso. É claro, Márcia complementa, se não estudar, vai sair repetindo o que escuta por aí, nem sempre as informações são confiáveis. Né? Então, a gente precisa saber consertar. Aí ele concorda aqui com a gente, falando de concertos, né?
Ah, e tem uma pergunta aqui, doutora Daniela, a senhora acha que o dentista é o profissional apto a fazer procedimentos estéticos que anteriormente eram executados apenas pelos dermatologistas? É a briga constante, né, Dani? Tinha, né? Agora não tem mais, né? Eu vou responder essa pergunta com uma pergunta. Pergunte, vai. Para essa pessoa, você acha que um profissional que fica de madrugada, qualquer hora do dia ou da noite, responsável por suturar um paciente ou reposicionar todas as estruturas de um paciente que recebe um tiro na face, como é o bucomaxilo, né? E um cirurgião dentista que estudou anatomia de cabeça e pescoço e estuda tantos biomateriais, né? Se lá na hora nenhum dermatologista aparece, nenhum cirurgião plástico aparece para ajudar esse cirurgião dentista lá, por que não poder injetar um produto, claro, com técnica, com mão de obra especializada? Por que não? A pergunta é ao contrário. Por que a dermatologia, dentro da sua fantástica especialidade, não tem, por exemplo, toxina botulínica na sua grade? Todo dermatologista tem que fazer curso depois, porque a dermatologia é a especialidade que trata as patologias da pele, né? Então, depois vocês não vão estudar também? Como fazer um preenchimento, como ser um injetor. Aí vocês não vão estudar anatomia da face, porque aqui em casa temos 6 filhos, tem um se formando em medicina agora, tem outro entrando para medicina. Eu também, eu já estou quase fazendo medicina, não vamos fazer medicina só para ter um CRM. Olha só, o nosso conselho, acho que é bom falar isso, a gente tem que parar com isso, porque assim, essa briga aí já acabou. Então, o conselho já definiu, é uma especialidade odontológica. A medicina tem um ato médico, a odontologia tem um ato odontológico. Nós temos uma lei federal que nos rege, vocês têm a lei de vocês. Então, eu não gosto de me intrometer, pelo contrário. Eu tenho vários médicos que trabalham e são meus amigos, meus parceiros. Eu indico para eles, nós vamos até onde nosso conhecimento alcança, e o melhor profissional é aquele que sabe aquilo que não cabe a ele fazer. Eu tenho várias dermatologistas aqui que eu indico para elas tudo, quando o paciente tem patologia, quando o paciente vai fazer um laser de alta, indico com o maior prazer, elas me devolvem o paciente, e é assim que eu acho que deve ser a vida, uma interação multidisciplinar, né? Com certeza. Agora, a odontologia é uma área onde os profissionais, nós estudamos tudo muito a fundo, né? Claro que nós não podemos falar de todos os profissionais, mas nós sabemos... Não dá para generalizar. Que profissional bom e ruim tem toda a área. Falar para vocês... Com certeza. Eu fiz esse óculos aqui e um colega meu de turma, agora um oftalmologista maravilhoso de outro estado, estava falando da minha dificuldade de me adaptar a um óculos multifocal. Ele falou bem, Daniela, coloca o dedo a 1 centímetro, 2 centímetros, e se você precisa enxergar a sua unha, o seu dedo completamente, senão você tem um problema de acuidade visual. Eu gastei uma fortuna nessa lente. E tá errado, porque esqueceram de avaliar a minha acuidade visual. Então, assim, se nós formos observar, nós temos erros em todo momento, em todas as áreas. Então, nós temos que pensar o seguinte, o foco, que é o paciente, gente, o paciente, é nosso foco, é ele que tem que receber o melhor. Por isso que durante toda a nossa conversa aqui no café, o que foi dito? Você precisa ter formação, você precisa estudar o tempo todo. Laser de baixa potência, a odontologia já trabalha há mais de 24 anos, gente. Então, assim, nós temos excelentes professores, nós trabalhamos no dia a dia na clínica, nós temos habilitação, nós temos resolução para isso, então nós não estamos falando em nada fora da lei. Por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo orientando os alunos que ele não precisa só de uma habilitação, ele precisa de uma formação. Quem quiser ser harmonizador vai ter que fazer a especialidade. Então, como eu sou especialista da primeira turma do Brasil, formado pelo Uningá, com 560 horas, né, lá no Instituto... Fazendo ainda. No Instituto do Ziroldo, então eu sou especialista na área, pelo meu conselho, eu tenho direito de trabalhar, e graças a Deus trabalho muito bem. E meus colegas que trabalham, os que eu conheço, também trabalham muito bem.
Então, assim, não vejo que nós temos mais que ficar, por exemplo, o que eu estava falando, vamos esgotar alguns assuntos. Por exemplo, tem que fazer habilitação de laser terapia, claro, para você ficar habilitado. Tem que estudar para o resto da vida, óbvio. Tem que se atualizar sempre, tem que ler artigo científico, tem que ver como é essa evidência. Então, assim, algumas coisas, não pode ficar pedindo protocolo, não dá para perguntar protocolo por WhatsApp. Dá para você pedir uma ajuda. Para quê? Uma orientação de como você vai conduzir o caso. Você pode discutir o caso e deve. Quantos casos já discuti na minha vida com vários médicos, cirurgiões, dentistas? Quando a gente vai, por exemplo, extrair um dente, a gente pensa que o paciente está com uma fratura, a gente discute com o endodontista, com o implantodontista, com o periodontista, a gente faz uma verdadeira reunião. Hoje, às vezes, a gente faz até um grupo de WhatsApp só por causa daquele dente, né? Agora, o dente é muito pequeno, a gente sabe que a odontologia tem 29 especialidades. Dessas 29, só 4, colega, estudam o dente. Então, assim, a boca não anda separada do corpo. E tem muitos médicos da integrativa agora que já entenderam contaminação do paciente pelo amálgama, a microbiota, né? Então, tudo isso faz parte de um excelente harmonizador, de um excelente cirurgião plástico. E a gente lembra do professor Ivo Pitangui, que ele dizia o seguinte: antes de fazer qualquer tratamento para estética, procure um cirurgião dentista. Por quê? Ele não sabia explicar, mas a dimensão vertical de oclusão é uma coisa, e uma ortognática, às vezes, é a melhor cirurgia plástica para o paciente. Então, muitas vezes, ficar preenchendo o paciente não é a solução, né? Então, assim, às vezes é um refinamento, é um ajuste fino, né? Então, assim, temos que nos respeitar, cada um do seu quadrado, a odontologia não invadir a parte, o que diz respeito ao dermatologista, e vice-versa. E vice-versa. E assim nós vamos crescendo nesse mundo onde nós não levamos nada, nós só levamos aquilo que nós deixamos, que nós fazemos. Exatamente. E a gente tem observado aí na época da pandemia, né, que está faltando muito amor, está faltando essa consideração com o paciente em si. Eu sou paciente, eu escuto isso dos meus pacientes todos os dias. E o que o paciente precisa é de mão de obra especializada e resultado. E que ninguém faça o que vai gerar mal para ele, pelo menos. Então, quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa é não fazer. Né? Vai estudar, né? Exato. E para os nossos colegas cirurgiões dentistas, durante todo o papo aqui, ficou bem claro isso, né? Não adianta. Super. Não adianta, tem que estudar, né? E conhecimento, ele não ocupa espaço. Quanto mais você vai estudando, mais melhor. Você é louco por estudar. Então, é estudar, colocar em prática, só fazer quando você realmente está com capacitação. Então, isso vale para todas as especialidades, inclusive para harmonização, né? Para laser terapia. A fotobiomodulação, por exemplo, na dermatologia, o laser de baixa, agora muitos profissionais estão adquirindo essa tecnologia, né? Passaram a estudar mais, porque era muito laser de alta, né? Que a especialidade usava. E agora eles estão vendo benefício, né? Tiveram os congressos aí em Nova York, teve o INCAS, e nós estamos vendo aí inclusive os autólogos, né? Que é uma coisa que, por exemplo, a odontologia pode fazer, tem aí a legislação para fazer, a ozonioterapia também, a laser terapia, são para tudo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Dani, foi um prazer. Assim, você respondeu praticamente tudo. As perguntas eram mais em torno mesmo, o laser com bioestimulador, laser ácido hialurônico, laser com toxina. E você explanou aí nesse tempo todo, 1 hora, quase 1h30 de café. Gente, o café, olha só, bioestimulador. Toda vez que você tem uma substância, algum biomaterial que ele é definitivo ou semi-permanente, né, que você não tem antídoto para ele, você só pode colocar um corticoide local para minimizar o efeito dele, muito cuidado com esse biomaterial. Né? Porque se você vai usar um bioestimulador cuja molécula, ou você quer usar um produto, por exemplo, que não é utilizado para odontologia, que é o PMMA, por exemplo,
E se você não domina aquele biomaterial, se você não sabe aonde você vai alocar, como você vai injetar, não utilize, né? Porque a reversibilidade, como a professora Andréa falou, antes de saber fazer a tese, você tem que saber como conduzir uma intercorrência. Então, para isso, você tem que conhecer muito anatomia, conhecer os biomateriais, né? E saber onde vai também a limitação da laser terapia, né? E aí, às vezes, você precisa usar uma outra ferramenta. Agora, para toxina, né? A professora André até resolveu um caso aí de uma colega que estava... Estamos tentando. Tá tentando aí conduzir. Gente, se o laser não ajudar a tratar, a conduzir e melhorar esse movimento pós-toxina botulínica, o restante que você vai utilizar de bioestímulo para músculo, né, de alguma coisa de etna, por exemplo, de alguma coisa de aminoácidos ou alguma vitamina que melhore aí o rebrotamento, né? O que vai acontecer? Bem, você vai ter que aguardar o efeito da toxina, né? E aí, o que acontece? Você pode, sim, melhorar, encurtar esse tempo utilizando a laser terapia, utilizando o laser de infravermelho, né? Aí, depois vocês chamem a gente no privado para falar sobre isso e faça o curso da professora André para vocês aprenderem a remover, a otimizar, né, os tratamentos nas intercorrências. Ai, adorei. Mas porque, sabe por quê? Porque justamente, olha, quando a gente abre um canal, né, algumas pessoas entram no meio, não assistem tudo. Então, assim, como nós vamos falar de dose, protocolo para poder otimizar, por exemplo, uma intercorrência que acontece com toxina botulínica? Aí a gente tem que saber aonde, está perto dos olhos, laser não pode nunca irradiar no olho, não tem a proteção. Os protocolos têm detalhes, os detalhes, a nossa riqueza da nossa profissão são os detalhes. Detalhe não dá para a gente explanar, que aí você fala uma coisa que é um feijão, assim, né? Uma coisa genérica, e aí você, quando a pessoa vai executar, executa pelas metades. Então, por isso que as nossas lives são mais informativas. Exatamente. É mais para despertar o interesse da pessoa e ver, nossa, tem outras aplicações. E aí esse é o objetivo mesmo. Então, assim, te agradeço imensamente. Obrigada a todo mundo que participou. A semana que vem a gente vai falar de luz ultravioleta, né? Espero todos vocês. Dani, faça considerações finais e até semana que vem, pessoal. E Dani, brigadão mais uma vez. Considerações finais que eu queria muito agradecer aos professores que estiveram aqui conosco, né, professor Paulo Ney, professora Márcia Dias, e principalmente a professora André, que a gente sabe que fazer esse tipo de evento mesmo, que simples assim, é complicado, né, é difícil agradar a todo mundo, né, nem Jesus agradou, mas é uma iniciativa que é super necessária na laser terapia. Eu queria, se a gente se acomodar, a gente acaba não fazendo. Então, minha consideração final é aproveitem aí o resto da pandemia. Quando não tem pandemia também, a nossa logística do dia a dia, nessa logística tem que caber um tempo para estudo, assim como tem que ter tudo na vida, né? Tem que dar tempo para tudo, para a gente dar atenção à família, tem que ter um tempo para a gente estudar. E não dá para fazer harmonização, nem laser terapia, nem nada na odontologia, a não ser que você fique ali fazendo, você seja um prático, né? Exato. Isso aí não é o que a gente faz, então a gente faz tratamentos altamente diferenciados, protocolos individualizados, e isso exige, sim, um diferencial do profissional. Então, que fique para vocês aí um estímulo, aqui de 2 professoras aqui, o restante dos professores que estão aí, que dedicam a vida àquilo que amam, façam por amor. Nós escolhemos a profissão porque amamos essa profissão, né, André? Então, que façam, tudo que a gente faz por amor, não é um peso que a gente carrega, né? É uma responsabilidade, mas que a gente cumpre aí com muito prazer. Então, que vocês tenham muita saúde, muita força para poder enfrentar aí. Se preparem, porque vai vir muito trabalho aí pós-pandemia. Tem alguns estados que já está tendo muito, né, trabalho. Acompanhe aí a evolução, a maratona de biossegurança também, o trabalho da professora Andréia. E namastê, né, gratidão, fica em Deus.
André. Obrigada. Assim, em salas fechadas específicas para cirurgião dentista que já tem habilitação, aí a gente pode pensar, a gente vai ter uns cursos mais focados para algumas coisas determinadas, né? Uhum, Quero fazer com você alguma coisa aí com diferenciada. certeza. A gente vai conversando, então. Olha, eu Beijo. não sei aqui no YouTube como que fecha, eu vou pedir você para você me tirar aqui do... Pô, não, vou tirar agora, fique tranquila. Você me tira? Uhum. Gratidão. Beijo, então.